Beleza, galera? Levi aqui. A gente vai falar hoje sobre o Viso 2. Vamos iniciar então todas as configurações aí. Ele é um altímetro visual, ele não é sonoro, né? Assim, tem alguns altímetros que são híbridos, né? E esse altímetro ele é bastante funcional, o pessoal usa na área, tem logbook, tem opção de playback do salto, tem várias opções aí que a gente vai ver que são bem interessantes, tá? Como ligar ele? Segura o botão do meio apertado, ele vai fazer a calibragem dele, vai identificar como ground zero, né? Que identifica que está no chão, e está ligado e pronto e operacional. E aqui fazendo uma breve apresentação da tela dele, né? Aqui ele está marcando a altura, como eu falei, como ground zero. O nível de bateria, a gente recomenda que use bateria Renata, que é a única que mostra realmente o nível de bateria. Às vezes você coloca uma bateria nova de outra marca e ele não identifica aqui, não reconhece, apesar de durar um bom tempo e tal, a gente nunca sabe quando vai acabar, entendeu? Então é a única marca que reconhece mesmo e é recomendado pelo fabricante. Aqui ele mostra a hora ou então a data, tem como trocar o que está mostrando aqui, a gente vai ver melhor, tá? E o modo de medição, se está em pés ou metros, fechou? Se eu der um aperto aqui no botão de cima, eu troco aqui e consigo ver a data. Ou se ele estiver já mostrando a data e eu apertar uma vez o de cima, ele vai mostrar a hora. E ele tem essa opção aqui, que é de luz noturna, para salto noturno. Fácil de ligar também, basta eu apertar o primeiro botão e segurar ele apertado, olha que legal. Já está modo on. Tomem cuidado para não ligar durante o dia, porque durante o dia a gente não vai conseguir saber se está ligado ou não e vai gastar bastante bateria. Para desligar a mesma coisa, segura o botão de cima apertado, off. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o playback do último salto. Ele tem essa opção onde eu consigo visualizar o último salto, o que aconteceu. Ele vai mostrar as alturas correndo versus o tempo e tem também como ver a velocidade em que estava em cada altura. Para que serve esse playback? Dá para ser usado para fazer treinamento no carrinho, por exemplo. Como que é o acesso? Vou apertar uma vez o botão do meio, vai aparecer esse cadeado que mostrou na tela. Quando aparecer de novo o cadeado, segura o botão do meio apertado. O cadeado vai sumir, apareceu de novo, ó, solta o dedo. Eu já entro nesse menu aqui, que já está já na tela de playback, né? E aí se eu der um aperto no botão de baixo, e mais um, ó, dá dois apertos, ele vai começar a iniciar uma simulação do salto. Pode ver que aqui, ó, em 6 segundos já estava 11.500 pés. E aí com certeza estava acelerando no salto, né? Ele vai acelerando aqui a simulação de queda. Se eu aperto do meio, eu pauso o salto. Se eu aperto mais uma vez o do meio, eu passo para o modo marcador de altura para marcador de velocidade, ó. E mesma coisa, apertou de baixo, ele vem mostrando para mim a que velocidade estava versus o tempo, né, de queda livre. Aqui provavelmente já estava na terminal, pode ver que não oscilou muito, né? Aperto do meio, pausa, aí sai no final, que é um outro submenu que a gente vai ver depois, tá? Que tem mais um cadeado aqui depois. Se eu aperto de baixo, eu volto no display inicial. Agora a gente vai olhar o botão aqui para a gente entrar nesse submenu que eu acabei de falar para customizar o altímetro, que é a mesma coisa pelo playback. Aperto uma vez o do meio, apareceu o cadeado, segura, apareceu de novo, solta, e aí eu vou navegar ali, vou passar o playback, e quando aparecer esse cadeado aqui, ó, segura o botão do meio apertado por 5 segundos. Ele vai entrar aqui no menu, né? E aqui essa primeira opção eu consigo mudar. Ao invés dele ser um altímetro, ele vira um velocímetro de queda livre. Então, durante a queda, se eu tivesse selecionado essa opção, ao invés dele mostrar a altura, ele vai estar mostrando a velocidade. Não é tão comum o uso, né? Mas tem como mudar. Ó. Eu seleciono através dos botões laterais aqui. Aí vamos manter como altímetro.
Se eu aperto do meio mais uma vez, eu passo aqui para o modo de medição. Eu posso medir em pés ou em metros. No Brasil, normalmente é mais medido em pés, né? Se eu aperto o botão de baixo, eu mudo para metros. Ó. Aperta mais uma vez o botão do meio, eu passei para uma próxima opção que eu consigo mudar aqui, de quilômetros por hora para milhas por hora. No Brasil também é mais comum quilômetros por hora, mas tem essa opção. Botões laterais eu faço a troca, como sempre. Se eu aperto do meio mais uma vez, eu consigo mudar aqui, ele tem uma opção chamada Offset Drop Zone. Digamos que eu vá decolar de um ponto e saltar num outro ponto com uma outra altura, uma outra altitude, eu consigo já setar aqui manualmente a que altura que eu quero estar lá, que altura que ele vai indicar naquela nova área, tá? Vai de 10 em 10 pés, para cima ou para baixo. E agora no próximo aqui, ó, a gente entra nessa opção, que é o modo operacional que eu quero que ele faça a leitura. Ele tem o default, que é em 0, que é o que vem de fábrica. Ele tem o modo slow e ele tem o modo student. Para que serve cada um deles? Vamos lá. O default ele vai entrar no modo operacional comum de gravação. O slow ele é usado para saltos de wingsuit, para ele ter uma precisão e para ele não entender que está numa velocidade de navegação, porque a queda livre do wingsuit pode ficar bem lenta, concorda? Então eu deixaria aqui em slow e ele vai ainda assim identificar que está em queda livre, mesmo em velocidades menores. E o modo 2 aqui, que é o student, ele vai identificar uma faixa muito curta de queda. Digamos que se o cara for fazer um ASL ou um salto ali de saio que já comanda, ele vai ter mais precisão para identificar quantos segundos o cara ficou em queda e já abriu paraquedas, beleza? Então só revisando, default, slow e student. Mesma coisa, navegando pelos laterais. Se eu aperto mais uma vez do meio, eu vou entrar aqui nessa outra indicação. O que acontece aqui? Eu tenho duas opções, que é o TAS, True Air Speed, ou o SAS, que é Skydiving Air Speed. No modo TAS, ele já é trazido da aviação, que é o True Air Speed, que é a velocidade real de queda. Ele vai fazer um cálculo a que velocidade o cara está, ele calcula também a pressão atmosférica e a densidade do vento, beleza? E aí a LB, que é o fabricante de altímetro, criou esse novo modo, que é o SAS, que, vamos dizer assim, desconta essas outras leituras de pressão e de densidade do ar e consegue ter mais precisão de queda livre. Porque concorda comigo que o True Air Speed é mais usado pela aviação, porque o avião ele vai estar numa velocidade também horizontal. E já na queda livre mesmo, que é totalmente a massa do corpo em queda, seria muito mais preciso se ele descontasse isso daí. Imagina só que quanto mais alto, só para dar um exemplo, tá? Quanto mais alto o cara tá, a pressão atmosférica é menor, a resistência ao ar é muito menor. E aí o que acontece? Ele está medindo uma velocidade e conforme o cara na queda livre está ficando cada vez mais baixo, essa pressão vai mudando e ele não vai ter tanta precisão, tanta constância de leitura. E no modo SAS, ele tira fora esses cálculos e deixa só realmente o corpo em queda livre. Dá muito mais precisão, hein, galera? Para mudar, ó, só apertar o botão de cima, ele vai mudar aqui em SAS. Skydiving Air Speed. Fechou? Se eu aperto do meio mais uma vez, a gente entra aqui com a opção de trocar o ano. Mesma coisa, botão de cima e de baixo. Apertou mais uma vez, opção de trocar a data. E aí ele vai assim mesmo, pelos dias, e depois que vira os 30 dias, ele muda o mês. Só que se eu segurar apertado, ele passa para o próximo. Então é só manter apertado se eu quero trocar o mês. Aí a hora, né, também.
tem como mexer. A data. Aí trocando a hora. Ele vai mais rápido depois se eu manter segurado, né, o botão. Se eu aperto mais uma vez o do meio, ele entra aqui no Jump Counter, que é como alterar o número de saltos que está agendado, né, que está marcado ali no altímetro. Então é só eu trocar aqui. E aí uma informação importante é que se eu fizer a troca, mesmo que eu reinicie o altímetro, depois se eu vou ver quantos saltos está marcado, ele vai continuar marcando o que estava. Ele só vai reiniciar, ele só vai mostrar a nova configuração após um salto, tá? Então a gente altera, faz um salto e após ali ele vai começar a marcar do jeito que a gente queria. E aí aqui, ó, nessa outra opção, passando o Jump Counter, eu decido se eu quero que ele fique marcando a hora ou a data como padrão no visor, né, no display. Aperto mais uma vez o do meio, ele vai cair nessa tela aqui, que é do off. Apareceu esse, né, o aviso off, a gente vai segurar os dois botões ao mesmo tempo, o de cima e o de baixo, e ele vai entrar numa contagem regressiva e desligar o altímetro. Simples assim. Segurou. 4, 3, 2, 1. Desligou. Beleza? Agora a gente vai entender o menu do logbook, tá? A gente sabe que o playback e as configurações é através do botão do meio, né? Se eu quero acessar o logbook, eu vou acessar da mesma forma, mas acessando o botão de baixo, através do cadeado. Aperta uma vez, apareceu o cadeado, segura, apareceu de novo, solta. Aí aqui eu consigo selecionar qual salto eu quero ver. Ele tem o histórico. Digamos que eu quero ver esse salto, se eu aperto uma vez o do meio, ele vai mostrar para mim a altura de saída. Apertou outra vez, a altura de comando normalmente é onde terminou de abrir o paraquedas, é uma média só, né? Aperta mais uma vez o do meio, ele vai passar aqui para o tempo de queda livre, quanto tempo foi. Apertou mais uma vez, velocidade média em quilômetros por hora. Mais uma vez, velocidade média com o velame aberto. E aí, no final do menu, aparece esse cadeado. Depois a gente vai ver o que tem depois disso aqui. Perto de baixo, ele volta no display normal. Agora a gente vai acessar o menu rápido, que é justamente esse cadeado no final do logbook. Simples. Também vai ter basicamente as mesmas configurações do outro menu, só que é um pouco mais... configurações mais do dia a dia, como hora, data, enfim, vamos olhar. Apertou de baixo, apareceu o cadeado segura, apareceu de novo solta. Aí eu navego pelo do meio até o final do logbook. Apareceu o cadeado, segura por 5 segundos. Aí aqui eu já entro no ano. Próxima opção, data, hora, se eu quiser alterar. Jump Counter, que a gente já viu. E tem como eu mudar aqui, né, se eu quero que apareça data ou hora, na parte de cima aqui, o que eu quero que fique mostrando, né, no display. E mesma coisa cai no menu off, que é simples para desligar, segura os dois, né, o de cima e o de baixo. Vai fazer a contagem regressiva e desligar.
Fechou, galera? Esse é o Viso 2, a gente viu todas as opções que ele tem. Tem uma outra opção aqui também que se segurar, isso é legal, uma dica. Se eu estou saltando o dia todo e eu segurar o botão do meio apertado, ele vai mostrar quantos saltos eu fiz naquele dia. Ele faz essa contagem também, tá? Bem simples, segura o botão do meio, não mexe, ele vai mostrar quantos jump tem, vai mostrar o número lá, e aí se eu não fizer mais nada, soltar ali, alguns segundos depois ele volta pro display. Beleza, galera? Até o próximo altímetro, hein? Bora lá!